Olá pessoal, então nessa videoaula nós vamos falar sobre os triângulos em relação à sua existência, à sua condição de existência, aliás, e também algumas propriedades aí generalizadas do triângulo, tá? Então o triângulo, o nome já diz, três ângulos, né? Ou você pode chamar também de trilátero, três lados, tá? Aqui, como vocês estão vendo na imagem, tem uma estrutura, né, que forma aí um globo, e essa estrutura ela é sustentada por triângulos. Consegue ver? Aí, é toda formada por triângulos. Triângulo é uma estrutura muito utilizada para dar firmezas às colunas, plataformas e assim por diante, tá? Aqui chama cúpula geodésica construída na cidade de Montreal, Montreux, não sei, Canadá, foto de 2013. Aqui no canto vocês estão vendo aí, né, um triângulo que tem amarrado por corda, em que três pessoas estão segurando cada uma de suas pontas. Esse é o triângulo retângulo, tá? O triângulo pitagórico aí, fundamental que a gente fala, teorema de Pitágoras que vocês vão aprender depois, em que era utilizado esse triângulo para fazer ângulos de 90 graus aí nas construções, tá? Esse triângulo especificamente, ele tem 90 graus comprovado, tá? O seu lado é 3 unidades de medida, base menor, base maior 4 unidades de medida, e o lado, aliás, o lado médio, né? E o lado maior aqui é 5 unidades de medida, tá? Então, esse triângulo, a gente fala aí que é um triângulo fundamental. Geralmente, todos os triângulos retângulos, todos não, né? Em maioria os triângulos retângulos estão embasados nesse. Como eu falei aqui, ó, lado menor, né? Tem 3 unidades de medida, ó, 1, 2, 3. O lado médio, 4 unidades de medida. E o lado maior aqui, ó, 5 unidades de medida. É o famoso triângulo 3, 4, 5, tá? Triângulo retângulo 3, 4, 5. 3, 4. Qualquer coisa que você pegar com 4 unidades de medida e 3 unidades de medida e formar um ângulo reto, você vai ter aqui, ó, um lado de 5 unidades de medida, seja qual for a unidade de medida que você pegar, polegada, centímetro, metro, quilômetro, dedos, passos, o que você quiser, desde que o passo seja do mesmo tamanho, certinho, né? Você vai conseguir aí um comprimento maior de 5 unidades de qualquer medida que você pegar, tá? Muito interessante esse triângulo aí por causa disso. Então, ó, o triângulo, ele é um polígono de 3 lados, como nós falamos. O que seria um polígono? Várias pontas, né? Várias pontas. Então, no caso aqui, ele é um polígono de 3 lados e chamado aí como polígono rígido. Como eu falei para você, ele é uma estrutura forte que fortalece aí as estruturas. Ele é muito utilizado para isso. Por isso o telhado da casa, aquelas torres de celular, por exemplo, você vai ver tudo formado por triângulos ali, que ajuda melhor na sustentação, tá? Ou seja, as outras figuras, como está mostrando aqui, ó, ela pode, né, entortar. O triângulo não, porque se você pressionar aqui em cima, tem aqui as duas bases sendo fortificadas, né? Não tem para onde inclinar aí. Se você pressionar aqui, mesma coisa, vai ter aqui os dois, ó, fortificando, não vai ter como inclinar. Agora, qualquer outra figura, ó, por exemplo, se você pressionar essa figura de 5 lados aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, como vocês estão vendo aqui do lado, né? Vai afundar, vamos dizer assim, essa base. Mas o triângulo, ele está fortificado no tripé, né? Nos três pontos, e não tem como para onde entortar. Então por isso que ele é utilizado aí como é chamado de uma figura aí rígida. Beleza? Então aprendemos aí algumas coisinhas do triângulo, mais algumas coisas, né? De qualquer polígono, de qualquer figura geométrica, você vai ter aí os vértices, que são as pontas, tá? Como vocês estão vendo aí, são as pontas.
cada ponta dessa é o vértice. Você vai ter o ângulo, você vai ter os ângulos internos. Eu peguei borracha, né? Peguei a borracha. Você vai ter aí os ângulos internos. Vendo? E vai ter também o ângulo externo. O que seria esse ângulo externo? É você continuar o lado dele, como você está vendo aqui, ó. Tá continuando, ó, o lado dele, ó. Você continua com o outro lado aqui, aí você forma um ângulo externo, tá? Essa é a definição aí do ângulo externo dos polígonos, né, das figuras geométricas. Então, tanto você tem o ângulo interno como o ângulo externo, ó. Se você continuar um dos lados, qual lado você quiser fazer a continuação, aí você forma um ângulo externo com o outro lado, como vocês estão vendo aí, tá? Então, o triângulo ele tem 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados, tá? Os vértices, como já foi explicado, são com letras maiúsculas, vendo? Os lados são letras maiúsculas também, com um tracinho em cima, que quer dizer o que ali, ó? AB. Quer dizer o AB. Quer dizer que é o lado que vai do A até o B, ó. Então, esse lado aqui, ó, do A até o B. Então, aqui você tem o lado AB. E também você pode fazer o quê? Você pode colocar uma letra. Daí, quando você está falando de segmento, né, de linha, é letra minúscula, tá? Vértice é letra maiúscula, não esqueça. Então, ó, de A até B. Você tem o lado aí AB. E também você pode chamar de uma letrinha oposta à letra C aqui, então um Czinho, né? Você tem o lado Czinho. O que vai A até B, você pode chamar de Czinho aí. Tá? Letra minúscula. Tem o Czinho. O que é oposto aqui, ó, ao vértice A, você pode chamar de Azinho. O que é oposto aqui ao lado B, que é oposto ao vértice B, aliás, né, ao vértice B, é o lado que não faz parte daquele ângulo, tá? Pode chamar de Bzinho. Então esse triângulo aqui, a gente acabou de riscar tudo ele mostrando, então você pode falar que esse lado aqui é o lado, então, é o lado Czinho, que é o lado Azinho, e aqui é o lado Bzinho. Faz letras de mão, letras de forma, vou colocar a letra de forma, né? É o lado Bzinho. Então o triângulo tem 3 vértices, com as pontas de fora, 3 ângulos internos, também 3 ângulos externos e 3 lados, tá? Então o triângulo é uma figura aí de 3 lados ou 3 ângulos. E também, ó, a soma de todos os ângulos internos do triângulo sempre vai dar 180 graus, tá? Então, se você pegar esse ângulo aqui, somar com esse ângulo aqui e somar com esse ângulo aqui, vai dar sempre 180 graus, tá? Você pode fazer essa experiência. Faça aí 3 tipos diferentes de triângulo. E com o seu transferidor, você mede cada ângulo e soma para ver quanto que vai dar. Sempre vai dar 180. Lógico que com o transferidor vai dar um errinho aí, né? Mas você não pode passar muito 180 nem ficar muito abaixo. Um erro aí de uns 5 graus para cima, uns 5 graus para baixo é tolerável, tá? Então você vai perceber que todos os seus triângulos que você fizer vai dar sempre essa somatória aí. Aí vamos lá aqui ver o exercício. Então ele está falando, examinando a figura acima, responda. Qual é o lado oposto ao ângulo C? Oposto é aquele que não faz parte, tá? O lado oposto ao ângulo C, nós temos aí, como nós vimos, o AB. Não faz parte. Qual é o ângulo oposto ao lado AB? É o ângulo C. É vice-versa aí. Eu vou colocar circunflexo, lembrando que é o vértice, né? Letra maiúscula, circunflexo indica ali a letra do vértice. Quais são os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo C? O que é isso adjacente? Que não faz parte, tá? Ele está falando aqui os ângulos internos que não são adjacentes aqui. Então é o ângulo Azinho e o ângulo Bzinho, tá? Pergunta. E assim por diante. Condição de existência de um triângulo. O que é isso? A condição de existência de um triângulo. Você precisa ter 3 lados, né? Obviamente. Só que os 2 lados menores tem que ser maior do que o lado maior. Então, por exemplo, aqui, ó, o lado 3 e o lado 2, ele é menor que o lado 4. São menores que o lado 4, né?
4 centímetros. Aí, a soma do 3 mais 2 tem que ser mais do que 4. Se for menos, a hora que você for fechar, você não fecha o triângulo, que é o exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Então, ou seja, ó, se você tem um triângulo com base 4, aí você tem um lado 2 e outro lado 1,5, a hora que você fechar, ó, vai ficar sobrando aqui, ó. Não vai criar ponta lá. Ele não vai fechar aqui assim, tá? Ele vai ficar faltando, como vocês estão vendo aí. Desenho, né? Ele vai ficar faltando, ó. Vocês aqui, igual até aqui, ó, ficou faltando aí, tá? Então, a condição de existência é que os outros dois lados menores, somados, tem que dar mais do que o lado maior, tá? Aí aqui ele está pedindo para você pegar uma régua e construir um triângulo de lado 6, 8 e 4. O que você vai fazer, ó? Letra A aqui. Você vai pegar o lado 8, que é o maior lado, né? Tá vendo aí? 4 mais 6 dá mais do que 8? Então, 4 mais 6 é maior que 8? Sim. Então, aqui você consegue formar um triângulo, tá? Agora aqui o lado maior é 6, ó. O lado maior é 6. 6. Ele é maior do que 3,5 mais 3,5? Ele é maior? Não. Então, ou seja, não vai dar um triângulo ali com um lado 6 e dois lados 3,5. Não vai existir esse triângulo. Ele não vai fechar. Então verifica aí o C e o D, que vai dar triângulo ou não. Pausa o vídeo, depois você retorna aí para a gente resolver. Como você pausou o vídeo, então na letra C, o lado maior aqui é 7. 4 mais 2 é maior que 7? Não. É menor. 4 mais 2 é 6. Vai dar um triângulo aqui? Não. Dá um X aqui de não, né? Errado. Aqui, ó. 6, que é o lado maior. 3 mais 3 é maior do que 6? Não, é igual. Vai dar um triângulo? Não, também. A hora que você fechar, vai ficar os dois no lado maior. Certinho a pontinha lá. Não vai formar lá, né? Tipo uma casinha, vamos dizer assim. Então, ou seja, vai ficar o 6 aqui. Vai ficar 3 mais 3 aqui em cima do 6. Ele não vai fechar. Tá bom? Então, D não é. Próxima página. Agora a relação entre lados e ângulos de um triângulo. Qual seria essa relação aí? Tá? A gente vai ver a questão da congruência de triângulos. O que é isso? É quando os triângulos eles se encaixam, vamos dizer assim, no outro. Tá? Ele é uma proporção do outro, mantendo-se os mesmos abertura dos ângulos e a mesma multiplicação dos lados. Assim, por exemplo, se você aumentar o triângulo, ele vai manter o mesmo ângulo e cada lado que você aumentou vai ser o tanto de vezes igualmente do outro triângulo menor. Ou se você diminuir, mesma coisa, o triângulo menor vai ser o tanto de vezes diminuído do ângulo maior igualmente em cada lado, tá? Então a gente fala que ele são triângulos aí congruentes e seguem aí as mesmas proporções. Aqui, ó, vamos ver o que ele está falando. Relação entre lados e ângulos de um triângulo. Examine as comparações com as medidas dos lados e dos ângulos dos triângulos a seguir. Observe que ao maior ângulo opõe-se o maior lado e ao menor ângulo opõe-se o menor lado. O que ele está dizendo aí, ó? Aqui é o maior ângulo, né? Então veja, ó, ele está sempre de frente com o maior lado, né? Então o maior ângulo ele está sempre de frente com o maior lado. Ele está falando. O ângulo menor está sempre de frente, ó, com o lado menor, né? E o ângulo médio está sempre de frente com o lado médio. É isso que ele está falando, né? Então veja, ó, 90 é maior do que 60 e é maior do que 30 graus, né? Aí ele está falando, ó, que o 90 graus aqui está oposto ao lado AB, que é o lado AB. Tá falando, então, ó, de 90 graus aqui
está de frente com o lado AB, ó. De A até B. A gente está falando que o de 60 está de frente com o lado BC. Que é o de 60 está de frente com o lado BC, ó. Vai daqui até aqui. E o de 30 é a mesma coisa, está de frente aqui com o lado AC. Ó, o de 30 está de frente com o lado AC. Esse Mzinho aí, minúsculo, quer dizer medida, tá? Medida de A até B. Beleza? Aí, mesma coisa aqui, ó, esse triângulo. O maior ângulo aqui é 80, então ele está de frente com o lado maior, ó. Maior lado. E aqui também você tem o maior ângulo, né? Quanto maior lado, maior ângulo. E assim por diante, ó. O 56, que é o médio, está de frente com o lado médio. 44, que é o menor, está de frente com o lado menor. Aí, como vocês estão vendo, estou rabiscando em cima da figura, tá? Então, essa é uma das propriedades aí do triângulo. Beleza? Vamos lá. Vamos dar aqui essa pedida aqui. Aqui é exercício que eu vou colocar depois lá no formulário, tá? Figuras congruentes e congruência de triângulo. O que que é isso, ó? Então, por exemplo, você tem uma linha aqui, ó, de 3 centímetros. Você tem a outra linha de 3 centímetros. Então, essa linha é congruente a essa. Ou seja, do mesmo tamanho, mesma dimensão, tá? O símbolo é esse daqui, ó. Parecendo aquele igual e aproximado, tá? O congruente, ó, é o igual com o tiozinho em cima, né? Igual com o tiozinho em cima. Tá dizendo que tem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões aí. Já o 3 centímetros é congruente a 3 centímetros. É congruente a 4 centímetros? Não. 4 centímetros é maior. Então não tem a mesma dimensão. Igual, por exemplo, ó, esse ângulo com esse ângulo aqui. Eles são congruentes porque ambos têm 40 graus. Então, ou seja, é a mesma medida aí, né? O mesmo tamanho. Então esse ângulo encaixa dentro do outro ângulo ali de 40. E o de 30 é congruente? Não. Não é congruente. Aí, congruência de triângulos. Vai ter algumas condições, tá? A ser seguidas aí. Nós vamos ter alguns casos, tá? Vamos ver aqui os casos da congruência de triângulos. Nós vamos ter o caso em que você vai pegar um lado, um ângulo e outro lado, ele vai ser igual do outro triângulo, ao lado, o ângulo e o outro lado. Então, por exemplo, ó, aqui, esse lado, ele corresponde, ó, a esse lado aqui. Esse ângulo aqui, ó, corresponde a esse ângulo aqui. E esse lado aqui, ó, corresponde a esse lado aqui, tá? Então é o que ele está falando aqui embaixo. Se AB é congruente a EF, então, ó, se AB é congruente a EF e AC é congruente a EG, ó, AC congruente a EG, então podemos garantir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. Se duas coisas é congruente às outras duas coisas, que só tem 3, né? Então a última também vai ser, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Lado, ângulo, lado, ou seja, o lado, aí o ângulo entre esses lados e o outro lado são congruentes, então o outro triângulo também é. Você não precisa nem medir esse lado aqui, esse ângulo e esse ângulo. Já comprovando que esse lado, esse ângulo e esse lado é congruente a esse lado, esse ângulo e esse lado, acabou a história, tá? Então é o caso aí que a gente chama LAL, é LAL, lado, ângulo, lado, tá? Agora nós vamos ter também o caso aqui, lado, lado, lado. Então você vai ter o caso aqui em que, ó, esse lado é congruente a esse lado, ó, CA a GE, esse lado AB congruente a FE. Muitas vezes o triângulo não vai estar virado certinho, tá? Tá vendo que esse está virado ao contrário. Aí você tem que verificar. E esse lado aqui é congruente a esse. No caso anterior, que a gente viu se dois lados já é congruente, então o terceiro também vai ser, né? Então aqui, esse caso aqui é uma, vamos dizer assim, uma continuação daquele lá. Se dois já são, o terceiro vai ser, tá?
Aí nós temos o caso de ângulo lado ângulo. Então, ou seja, se você tem dois ângulos, ó, esse ângulo com esse e esse ângulo com esse, ó, são congruentes, então automaticamente também esse vai ser. Tá? Se você já tem dois ângulos ali seguidos que são congruentes, então o outro vai ser, tá? Também se fosse o caso desse ângulo com esse, igual esse ângulo com esse também. Já podia falar que esse daqui também já era, tá? Porque são três coisas. Se duas já são, a terceira vai ser, tá? Não tem como deixar de ser. É igual, por exemplo, ó, eu tenho aqui três coisas, A, B e C. Eu falo aqui, ó, tem então três coisas, A, B e C. Se eu falo que A é igual a B e A é igual a C, então automaticamente B é igual a C. É por quê? Se o B é igual ao A e o A é igual a C, então B é igual a C, tá? É nessa condição aqui, desse terceiro caso que a gente está falando. E o quarto caso é um lado e dois ângulos seguidos. Então, ó, esse lado e esses dois ângulos. Esse ângulo com esse ângulo. Aí aqui, ó, o AB está referente ao EF, ó. E seguidos dois ângulos também. Então o ângulo E está referente ao ângulo A, é o E aqui, ó, está referente ao ângulo A. E o ângulo C aqui, ó, está referente ao ângulo G. Tá vendo que agora os triângulos não estão bonitinhos na mesma posição, mesmo lado, né? Eles estão aí virados aí ao contrário um do outro, tá? Então é outro caso também de congruência de triângulos. Então não é algo muito difícil, tá, de compreender isso daqui. Então aqui nos exemplos que ele está dando, ó, exemplo A. Você tem o triângulo ABC e o triângulo MNO, tá? O A corresponde ao M e o C corresponde ao O aqui. Os dois estão virados do mesmo lado. E esse lado aqui, ó, corresponde a esse lado aqui. Então, você tem o caso aí, ângulo lado ângulo, lá que nós vimos, né? Então, um triângulo aí é congruente ao outro, tá? Se encaixa dentro do outro. Aí agora nós temos um exemplo com medidas mesmo, numérica, de ângulo e de número. Então, no caso, na letra B aqui, você tem, ó, o ângulo 70 graus e aqui você tem o 3 centímetros. Entre o ângulo 70 e 50, ó, você não tem nada marcando, tá? Aqui, ó, entre o ângulo 70 e 50 tá marcando 3. Eles são congruentes? Não. Por quê? Porque esse 3 era para estar aqui, ó, junto com o ângulo de 70, e não entre o 70 e o 50, tá vendo? Então, você olhando isso também, você consegue perceber se o triângulo é ou não congruente, tá? Então você vai ver que ele não é congruente, tá? Ele tem dois ângulos aqui, ó, que correspondem 70 graus e os 50 graus, mas o lado aqui não corresponde, ó. Esse lado 3 centímetros está aqui do lado do 70 e não entre os 70 e os 50 igual no outro, igual nesse daqui. Então, não são congruentes, tá? Aí tem os exercícios que eu vou deixar lá no formulário para vocês responderem, tá? Então até a próxima aula, em que nós vamos ver daí sobre os quadriláteros e depois na outra aula vamos ver sobre o cálculo de área de figuras planas. Curta o vídeo, siga o canal e deixe suas dúvidas. Até a próxima aula.